Então, senhores, brotei mais um vídeo leve aqui no canal novo, né? O outro foi de arrasta para cima, mas enfim, vamos lá. Tem um ouvinte, ele mandou um tema que eu não sei se eu já fiz um vídeo específico sobre isso, mas eu acho que não. Mas era uma coisa que me incomodava muito no passado, no começo, assim, lá em 2019, quando eu comecei o canal, né? Que era a mentalidade dos homens de que existe uma pureza masculina em manter a virgindade e ser um cara virgem e tudo mais. E aqui tem que se fazer uma distinção do cara casto e do cara que ele é virgem e ele porque o cara casto, pelo menos os que eu conheço, o cara fala assim: "Já comi, não quero, não sinto vontade porque eu sou assexuado, eu não sinto vontade porque, porra, é muito chato, eu não sinto vontade porque é muito difícil, eu até consigo ter o acesso, mas é desgastante, não vale o preço". Então o cara escolhe ali por alguma questão ser um, sei lá, um Volcel da vida. Mas existe um grupo específico, porque até o cara que é Volcel, ele já teve a vida suja, ele sabe que ele é imundo em um certo nível. Mas ele não fica pagando com essa coisa de pureza, né. E sempre quando eu vejo geralmente esses caras que são virgens, que eles ficam falando: "Não, tem que ser virgem, que transar é a pior coisa que tem, que transar é horrível, que transar é isso e aquilo", sempre me dá a sensação, quando eu era novo, dos moleque que jogava bola e os moleque que não jogava bola. Porque tinha um moleque, aí que é aquele grupo que sempre joga bola, depois da aula, coisa do tipo, ou marca em algum lugar pra jogar bola. E tem aqueles moleque que nunca jogam bola. Aí tu vai falar para o moleque: "Pô, cara, vamos jogar uma bolinha, vai ter um futebolzinho ali, uma pelada, quer ir?". Aí o cara vira e fala pra você: "Ah, não, quero ir não". Aí tu fala: "Por quê?". Ele: "Não, pra que jogar futebol, ficar com um monte de macho suado correndo atrás de bola, que não tem sempre aquela arrogância dele falar que ele é superior porque ele não joga futebol". Cara, é lazer, cara. É lazer, cara. É a mesma coisa quando eu vejo até mesmo alguns ouvintes falando assim: "Ah, pô, tu vai ver jogo de futebol?". É lazer, cara, lazer. Tu não vê um filme, tu não vê uma série, tu não vê um anime, lazer, basicamente isso. É lazer, eu vou ver lá os cara jogando bola, ver os caras lá, porra, saindo na porrada, como teve na partida do Cruzeiro, né, Cruzeiro e Galo, que foi lindo as imagens, ainda mais o Lianco ter tomado uma porrada, eu fiquei extremamente feliz, que eu odeio esse maluco. Mas o cara, ele não gosta, e ele pode falar: "Cara, eu não gosto, eu não sei jogar", como tem alguns que a gente falava assim: "Pô, cara, joga com a gente, tá faltando um cara, fica no gol, cara". O gol é o lugar dos caras que são ruins, né, porque ninguém quer ficar no gol e ninguém joga no gol. Fica no gol lá, cara, faz parte pelo menos, só pra completar aqui. E aí o cara ficava um pouco no gol e tem aquela troca, sei lá, eu vou pro gol agora e tu vai pra linha. Aí tu vê o cara na linha jogando, tu vê que o cara é muito ruim, mano, muito ruim. Chuta a própria perna, é desengonçado, o cara não sabe jogar um futebolzinho, tá ligado? O cara não consegue, tipo assim, a natureza marca, né, ele, só deixar ele sozinho que a natureza marca. Então tem esse tipo de cara. Aí, o que acontece? Ele não consegue falar que ele não tem uma facilidade pra jogar bola, ele não consegue falar que, porra, ele só simplesmente não gosta, ele não sente bem nisso. Não, mas ele simplesmente vai virar pra você e falar assim: "Não, o futebol é uma merda, futebol é isso e aquilo". Aí tu vai ver o cara tá jogando vôlei, tá ligado? O cara tá jogando vôlei com as meninas. Então não é uma coisa dele odiar o futebol e achar o futebol uma coisa ruim, uma coisa que não faz nenhum sentido. É porque ele não consegue, porque ele é muito ruim, ou, simplesmente ele não gosta e não quer dizer que ele só não gosta, que não apetece ele, não faz parte dele jogar futebol. Não, ele vira pra você e ele quer dizer pra você que jogar futebol é uma coisa de pessoas inferiores e querer se engrandecer porque ele não joga bola, que é uma coisa minimamente fácil, né. E o pior é que vira um revanchismo e meio que uma parada purista, né, porque ele vai olhar pra você e vai falar: "Não, você é simplesmente sujo porque você transa, porque você tem uma vida sexualmente ativa, e eu sou melhor do que você porque eu não transo". Aí o que eu acho, e olha que eu sou ateu, hein, eu não sou religioso, mas o que me incomoda é quando o cara leva isso para o lado religioso, o cara fala: "Não, porque", aí o cara vê: "Jesus era migtal, Jesus nunca transou com uma mulher", o cara começa a se comparar com Jesus, começa a se comparar com outras referências, geralmente religiosas, para meio que endossar
o o argumento dele. Só que, porra, se você olha pra Jesus, Jesus é literal isso aqui na questão mais de como ele é dito, né. Jesus era basicamente um Deus vivo, cara, tá ligado. Então não tem como você usar ele como referência ou como exemplo de padrão de vida, porque ele tinha uma missão, ele tinha a missão dele, tinha que fazer a missão dele, ele não podia estar num puteiro numa quinta-feira, tá ligado. E até, pela própria natureza dele, como é descrito, a natureza divina dele, ele estava acima disso. Só que os caras pegam esses pontos específicos para usar como se fosse uma coisa que endossasse, porque, não faz nenhum sentido, Jesus chegar e falar assim: "Não, todos vocês vão se manter virgens para viver virgens e morrer virgens". Em nenhum momento o Jesus falou isso, cara. Só que o cara usa isso como uma referência de que, se Jesus era virgem, morreu virgem, logo um homem para ser puro e ser um homem, digamos assim, especial, ele tem que fazer a mesma coisa. Só que Jesus é uma parte, assim, que não dá para você humanizar. E até outras referências que você pode encontrar na religião ou até mesmo na história. O cara tinha algum tipo de legado, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava numa missão. Um um outro exemplo, que geralmente é muito colocado à mesa, é que você não ganha nenhum tipo de experiência com isso, né, que não vale a pena, é melhor você manter a sua virgindade e tudo mais. Só que, eu consigo lembrar, assim, alguns casos de cabeça de cara que era muito bobão, e depois que ele transa com a mulher, depois que ele tem uma vida sexualmente ativa, ele perde meio que uma ilusão, uma coisa meio lúdica, uma coisa meio de que mulheres vai aparecer uma mulher especial e tudo mais. Eu não sei se já aconteceu com vocês, tipo assim, você olha a mulher, você olha bonitinha, tá, fofinha, quietinha, aí tu fala: "Poxa, o tipo de mulher, tipo assim, que é diferente", o ouvinte gosta. "Ah, ela é diferente, ela é especial". Aí tu bota ela dentro de 4 paredes, dentro de uma cama, tu dá uma mãozada na bunda dela, ela vai, filha da puta, fode direito, te xinga, o caralho, pede tapa na cara, pede pra te enforcar. Aí tu fala: "Caralho, cadê aquela menininha? Cadê aquela coisa fofinha que eu estava vendo antes?". Ela sumiu. Ali na cama, ela realmente mostrou quem ela é. Então você consegue perceber, e muito isso com a experiência do sexo, como as mulheres elas estão no momento mais vulnerável delas, assim, que elas mostram quem elas são, é durante e pós o sexo. E aí meio que vai matando a tua visão romântica que você tem sobre as mulheres. Por mais que você fala: "Não, sou virgem aqui, vou continuar virgem, vou me tornar casto". Você não vai ter nenhum tipo de tato sobre as mulheres da sociedade, porque elas sempre vão estar de máscara e você não vai ver a máscara quebrar com tanta facilidade. Mas depois que você come uma mulher, você vê ali a mudança, o comportamento, de como ela vai te ver pós-sexo, de como ela vai te engrandecer ou vai te rejeitar, tu vai ver as mentiras que ela vai falar ou as verdades que ela vai falar. Tudo isso, toda a máscara que ela tem cai, é corroída. E você consegue ver muito mais a natureza da mulher quando você tem uma vida sexualmente ativa. Estou falando pra você sair comendo todo mundo? Não. Mas, nem o do céu para o inferno, né, cara. Nem do 8 ou 80. Pô, não é que você vai virar um comedor, sair comendo todo mundo. Mas também não é que você vai se tornar um cara que vai nascer virgem, vai morrer virgem e vai ter isso como se fosse um grande troféu que você tem. A su a sua virgindade não vale nada, cara. É aquela coisa, você não pode colocar mulheres e homens da mesma forma, é coisa de feminista. Então, a virgindade da mulher vale muito mais, sempre vai valer, isso é uma questão biológica, é uma questão até mesmo cultural, e é uma questão de que quando a mulher tem uma vida sexual ativa muito grande, ela tende a absorver as coisas diferente do homem. O homem também absorve, se ele tem uma vida sexualmente ativa muito forte, e isso se tornar uma coisa a qual, se torna um vício para ele também vai acabar sugando algumas coisas como esponja, sim, mas é muito menor do que necessariamente um homem. A mulher sente muito mais isso. Então, pro homem, ele consegue dar uma galada na mulher e falar: "Pô, foi uma merda, a vida que segue", ele esquece aquilo.
A mulher não. A mulher, se tu chegar na cama, tu chegar pra comer a mulher, porra, teu pau não subir, a mulher vai pensar 2 coisas na cabeça dela: ou esse maluco não sente nenhum tesão em mim, ou eu sou muito ruim de mamada, não consigo botar o pau dele pra subir, ou esse maluco, sei lá, é virgem, ou esse maluco tá nervoso e coisa do tipo. Mas sempre vai ficar na cabecinha dela falar assim: "Caralho, cara, porra, eu sou gostosa, eu sou bonita, não sei o quê". Ela acha isso, né, às vezes ela nem é. Mas esse cara não conseguiu me comer, ele não conseguiu, botar pra fuder comigo. Você vê as mulheres relatando isso, quando algum homem não come ela direito, você vê uma raiva, ela meio que suga aquilo, que absorve aquilo. O homem leva na sacanagem, dá risada, fala depois: "Ah, já brochei, acontece, estava nervoso, foda-se, mas aprendi". A mulher não, ela internaliza aquilo. Então você não pode comparar os 2 da mesma forma. Colocar a virgindade da mulher uma coisa divina, e do homem também, quando não é. Muito pelo contrário, uma mulher prefere um homem com mais experiência, o ho hoje em dia nem tanto, né, mas o homem pra dentro de um relacionamento, ele vai preferir uma mulher com menos rodagem, cara. É assim que funciona. Ambos são diferentes e ambos têm que ser analisados diferente. Mas o cara internaliza que a virgindade dele é uma virtude, é como se ele fosse um ser humano maravilhoso, quando ele não é. E em muito dos casos, essa tentativa de virtude tá atrelada a alguma coisa muito ruim. Assim, eu particularmente, assim, os casos que eu conheço pessoalmente, que eu vi, tá atrelado a alguma coisa ruim, né. Mas tem um caso na internet que me chamou muita atenção, saiu na gringa, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Teve um cara que ele tinha um perfil, se eu não me engano, no Twitter, nas redes sociais, neonazistas, né, neonazista. Aí ele fazia discurso contra imigrante, contra isso e aquilo, aí saía na rua com camisa preta, com faixa de suástica no braço e tudo mais. Esse cara era famoso por conta disso. Aí começaram a pesquisar, puxaram no fundamento, né, puxaram o amigo no fundamento, encontraram um perfil dele, encontraram um perfil desse cara, que ele fazia, eu esqueço o nome dessa parada, cara, agora eu vou faltar com vocês, que ele se vestia de mulher e tinha um perfil num, se eu não me engano, nesse Grindr da vida, esses perfis homossexuais. Então ele se vestia de mulher e dava olhota para os outros. Então, ao mesmo tempo que ele tinha uma personalidade aonde ele vendia uma virtude distorcida, né, que não tem virtude nenhuma, que era do bigodismo, ao mesmo tempo o cara tava lá, porra, botando roupinha de mulher pra ficar de 4 pra outro macho, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que ele sabe que ele é sujo, ele precisa de alguma coisa pra se agarrar, pra meio que mostrar pra sociedade que ele tem que ele é virtuoso em algum aspecto. Só que virgindade masculina, ela não tem virtude nenhuma, cara, nenhuma. Tu não é melhor do que ninguém porque tu é virgem, cara. Tipo assim, nenhuma. Isso mostra algumas coisas. Por exemplo, eu consigo entender muito bem o cara que, sei lá, ele é religioso, ele é católico, isso é muito comum no meio católico, né, não tanto no evangélico. O cara tá ali, ele tá sempre na igreja e tudo mais, ele é muito afim com a religião dele, ele é um católico fervoroso, e ele vai crescendo, vai evoluindo e chega a uma certa idade, eu até conheci alguns beirando aos 30 anos, cara, pouquíssimos casos, mas eu conheci alguns beirando aos 30 anos. Que o cara tá ali esperando a primeira vez pra ter com a com a esposa dele, que ele vai casar. Eu até conheci um caso sobre isso, o cara começou a namorar com a garota, já casou logo em seguida, e ambos eram virgens, né. Pelo menos, é o que eu nesse caso, eu ainda acho que a mulher é virgem mesmo, cara. Porque olhando assim, não tinha nenhuma brecha, cara. Brecha de pessoas ao redor, brecha de tu ver ela com outro macho, porque isso sempre vaza, né. Mas dela nunca vazou não. Eu boto minha mão no fogo? Não. Mas o cara casou com ela, e aí provavelmente teve a primeira vez com ela. Ele tem ali uma religião, ele segue uma religião. Esse moleque em específico, ele era um cara bem religioso, ele era um cara bem enquadrado mesmo na religião dele. Você vê que ele tinha um propósito, ele estava seguindo regras da religião dele, do que ele acredita. Mas aí você vai ver o cara vai virar pra você e falar: "Não, eu sou virgem, logo eu sou melhor do que você". Aí tu olha pro cara, o cara quando ele falou isso, ele escreveu esse comentário, ele desligou, pegou o celular dele, abriu uma rede social e foi ver algum vídeo de algum cara comendo uma mulher.
e bateu punheta com isso. Eu acho isso muito estranho. Hoje em dia eu acho isso muito estranho. Imagina, cara, tu abre um vídeo. Pensa como é nojento, cara. Tu abre um vídeo na rede social de uma mulher aleatória, aí tem um cara com um pau 2 vezes maior do que o seu, empurrando naquela mulher, você assistindo aquilo ali e batendo punheta. Aí tu fala: "Não, Fanny, você tá sendo um cara muito ranzinza, pegando muito pesado com isso". Agora imagine a cena real. Imagina você tá num lugar, numa cama, tá dentro de um quarto, aí tu tá em pé, batendo punheta, tem um cara e uma mulher se comendo ali, e tu batendo punheta e gozando ali. Não é ridícula a cena, cara? Aí tu gozando com um cara batendo punheta, ou com um cara comendo a mulher e você batendo punheta, cara. Extremamente ridículo, cara, essa cena. Mas como é pelo celular, como é um vício que não tem como você ser cobrado, não deixa tantas brechas, você pode ser hipócrita a esse nível. Você consegue ser hipócrita, não tem esforço nenhum. Você abre o celular e começa a ver vídeo disso, aí o cara sai pra vídeo de veveco, ele fala: "Não, esse veveco aqui parece um anjo, que não sei o quê. Ai, é perfeita". Aí o cara começa a pegar esses conteúdos, mas ele diz pra você que ele é limpo e ele é mais limpo do que você, porque geralmente e na verdade nunca na vida dele, ele transou com a mulher, então ele é limpo, nunca transou com a mulher suja, nunca, sei lá, pegou as energias sujas que aquela mulher tem, mas ele bate punheta dentro do quarto, o quarto fedendo a sêmen, a baba, tudo, aquele fedor, tá ligado? Aquele odor forte, mano, odor forte do quarto. E o cara, porra, o quarto fedendo a porra, mas ele diz que ele é mais limpo do que você. Aí tu fala: "Beleza, mas por que você escolheu, manter a sua virgindade?". Aí o cara fala: "Não, porque eu não quero me sujar, não quero ser tão promíscuo quanto a sociedade". Aí ele tá em grupo de Telegram de vazados de privacy, ele consome todos os conteúdos dessa influenciadora, vive em grupo falando: "Nossa, essa influencia alguém tem o link dessa influenciadora? Poxa, eu tenho tanta vontade de ver algum conteúdo dela e tudo mais". Tipo assim, ele, de certa forma, ele faz parte da sociedade doente. Ele consome em algum nível aquilo. Ele se aproveita daquilo. Mas ele quer vender para você, a todo momento, que por ele ser virgem, logo ele é limpo. Quando isso não é verdade, em muitos dos casos. Então, por exemplo, como era feito no Rio de Janeiro para o cara perder a virgindade, e isso era muito bom, pelo menos isso era uma coisa boa do Rio de Janeiro, que os caras já cortavam logo tipo assim, já cortavam na raiz logo pra você não ter essa ilusão. Pelo menos o carioca, inicialmente, nisso ele era muito bom. Então se você fosse um cara mais, digamos assim, mais lerdão, os caras sabiam que você era virgem, cara, você vai ter que perder essa virgindade aí, isso aí vai ter que perder. Aí tinha as opções, eram colocadas na mesa. Você tem prima? Aí, pô, tem uma prima. Então, quando a sua prima, se você tiver a oportunidade, você vai tentar comer a sua prima, que esse é o caminho, é um caminho assim, geralmente muito fácil. Então você tenta por esse caminho. Às vezes a prima do cara morava muito longe, era muito complicado, ele só via no final do ano e coisa do tipo. Aí você perdia essa opção da prima. Então, ok, aí a gente vai para outra opção. Cara, a gente precisa fazer com que ele perca a virgindade. Aí a gente pega ali o cara que é o mais bonito, é o que mais tem abertura para as mulheres, e ele falava assim, ó, falava pra mulher: "Ó, vou ficar contigo. Só que para eu ficar contigo, eu quero que você arrume uma amiga para ficar com meu amigo". "Ah, mas a minha amiga não quer, não tem amiga". "Ah, fala com a tua amiga que eu fico com ela também, se ela ficar com o meu amigo". Aí beleza, aí o que acontecia? A gente fazia todo esse arranjo, aí encontrava uma amiga para o cara comer. Aí ele comia. E depois, para o cara não ter ilusão, a gente zoava ele, falou: "Ó, essa mulher só te deu, ela só deu para você, porque o fulano conseguiu arrumar. Então não tem ilusão com essa mulher". Porque às vezes o cara ficava com a ilusão de que, pô, foi minha primeira vez, que eu não sei o quê, já matava no ovo ali, matava os filhotes da cobra no ovo, para não ter dor de cabeça. Aí o cara perdia essa ilusão e tudo bem. Aí você vai ter as mulheres mais velhas, tipo assim, a gente tinha o quê? 17, 18 anos? Aí tinha uma mulher de 30 e pouco, tinha aquela mulher que era papa anjo, né? Gostava de moleque novo e arrancar cabaço. Tinha mulher que era específica pra isso. Ela gostava do moleque virgem só pra arrancar cabaço. Aí a gente entrava ali, desenrolava, falava: ó, tem um fulano ali, fulano é virgem, primeira vez dele, aí, isso que eu gosto, é isso que eu quero, pode trazer. Botava ele pra comer a mulher também. E aí ele tinha mais uma oportunidade pra poder tirar o cabaço. Aí
Essas situações é só pro cara que não conseguia, tipo assim, nenhuma oportunidade pra comer mulher, porque ele era, porra, ele era lerdão, ele era estranho, ele era travado, alguma coisa, a gente dava esse norte pro cara. Feito isso, a gente ia ver como o cara ia reagir. Aí alguns já despertavam logo de início, já entendiam como as coisas funcionavam, o ego do cara aumentava, o cara ficava mais proativo. Isso até ajuda o cara a parar de ter medo de mulher, cara. Entendeu? Pra conseguir falar, dialogar, trocar ideia com a mulher sem ter medo, cara. Sem ficar suando frio. Sabe, tinha uma moleque, cara, que às vezes a gente tava normal, o moleque falava normal, era coisa normal. Aí tinha uma mulher chamada Mariana, o nome dela. É, Mariana. E era uma mulher extremamente gostosa, extremamente gostosa. Até casou hoje em dia, às vezes eu fico pensando, caralho, o cara casou com essa mulher, mano. Se ele soubesse o histórico dela. Mas era uma mulher extremamente gostosa, era bonita e era dadeira. Aí, ela. O que que acontece com ela? Ela te dava a opção de você comer ela, mas ela era muito. Como eu posso dizer, cara? Ela tinha um humor muito ácido, tá ligado? Então ela gostava de zoar os outros, ela era muito de zoeira, essa mulher. E às vezes a gente viu um moleque, que a gente chegava assim numa rodinha de amigos, as mulheres chegavam também. Aí tinha um moleque, cara, que ele começava a suar frio, cara. Tu viu o moleque suando, aí tipo, geralmente era voltando do futebol, alguma coisa do tipo, a moleque tava sem camisa, Rio de Janeiro é muito quente, abafado, né? Aí tu via assim, tu olhava pro braço do cara, o cara tava com o braço fechado, assim, com o braço colado ao corpo. Mas tu via aquela escorrendo aquele suor pelo sovaco do cara, aí chegava a ficar branco, né? Que junto com a sujeira que ele tá no corpo dele. Aí tu viu o cara suando pelo sovaco, mano, desesperado na frente da mulher, cara. O cara desesperado na frente da mulher. Era bizarro. E você tá nesse meio, você vê que a mulher não é um bicho de duas cabeças, isso é muito bom para você parar de ter medo até em mulher na sociedade. Então você para de ter medo para falar com mulher, você aprende a ter uma postura para falar com mulher, porque você matou aquela ilusão de que a mulher é um bicho de sete cabeças. Você entende basicamente como funciona a cabeça da mulher, até para se precaver, porque você tem noção de como as mulheres funcionam. Você já tocou, já sentiu, você empurrou numa mulher. Então, é uma experiência totalmente válida, mas os caras tentam desvalidar isso de toda forma possível. E o pior de tudo, existe meio que um grupo dos caras que não conseguem ter acesso ou não passaram por esse rito de passagem, que os caras olham assim e falam: nós temos que incentivar outros homens a nunca perder a virgindade, a nunca perder isso e se manter puro. E os caras mordem essa isca como se fosse uma coisa séria, como se fosse uma coisa para ser levado a sério. Quando não é, cara. Quando não é. Eu posso dar um exemplo aqui de como você tem que testar para você saber se vai dar merda ou não, né? Ou para você encontrar uma forma de resolver um problema. E o pessoal fica com medo de arriscar, tentar e dar errado. Cara, dar errado vai acontecer em algum momento, mas ficar parado também não adianta de porra nenhuma. Exemplo, nos Estados Unidos, cara, no século, ali pro século XIX, né? E nos meados do século XIX para o início do século XX, o governo, cara, e os fazendeiros dos Estados Unidos estavam incentivando caça em massa de lobo cinzento. Aí começou a caçada e mataram, cara, acho que em alguns locais ficou até sem lobo cinzento, dependendo do local, tanto que eles tiveram que depois que importar lobos, né, de outros lugares para poder jogar no ambiente de novo. Aí chegaram à conclusão, não, vamos resolver isso aí. Aí o lobo tá atacando nosso gado, o lobo dá muita dor de cabeça, a gente tem que arrumar um jeito de resolver. Aí botaram caça em massa de lobos, né? E aí o que aconteceu? Mataram os lobos, resolveu o problema. Só que aí, o que que acontece? Com a falta de lobo, teve um desequilíbrio, cara. Teve um desequilíbrio ecológico, né? Começou a ter uma caralhada de cervo. Porque não tinha mais predador para ele, começou a ter cervo, e cervo, e cervo, e cervo. Só que o cervo começava a comer vegetação de forma excessiva, destruía áreas ribeirinhas, né? Prejudicava outras espécies. E aí a situação ficou pior, cara. A situação ficou pior. Aí os caras olharam e falaram: caralho, a gente fez merda, a gente tentou mexer no ecossistema pra acabar com os lobos, e a gente agora botou os cervos de modo descaralhado no ambiente e prejudicou tudo. Aí os caras aprenderam. Se eles fossem burros, o que que eles iam fazer? Ah, vamos matar todos os cervos aqui. Ia acontecer merda de novo. O que que eles fizeram? Falavam, não.
a gente ter tirado os lobos já deu merda. Se a gente mexer nos cervos, vai piorar mais ainda, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Se a gente tirar todos os cervos e começar uma caçada totalmente desproporcional aos cervos. O que os caras fizeram? Começaram a trazer mais lobos cinzentos para a área deles e o sistema foi se equilibrando de novo. Então, os caras testaram, viram que deu merda, viu que não vale a pena, tiveram experiência para não fazer isso de novo, porque eles conseguiram experiência, viram que mexer no ecossistema dava merda. O que aconteceu? Os caras foram lá, trouxeram os lobos de volta e conseguiram diminuir o número de cervos, né, dentro do ambiente das fazendas. E o caso que ficou mais famoso é que eles assassinaram um monte de lobos em Yellowstone, né? Mas aí depois da reintrodução dos lobos, cara, você viu que o número de cervos diminuiu, a questão da vegetação voltou a crescer, porque os cervos não estavam comendo tudo no modo predatório, e até o curso de alguns rios melhoraram. Ou seja, eles fizeram a merda, uma coisa que era ruim, né, em benefício dos fazendeiros e o governo maluco, né, sem nenhum tipo de pesquisa, sem nenhum tipo de tato, porque eles não conheciam, eles não tinham mexido dessa forma dentro da natureza, então eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles testaram, viram que deu errado, que prejudicou ainda mais do que quando tinha lobos, e voltaram atrás e entenderam como as coisas funcionam. Aí foi até se criado a noção a noção que eles deram, né, sobre isso da cascata trópica, né, que quando você tenta mexer no ambiente, né, na cadeia alimentar de um ambiente, você prejudica todo o resto. E aí isso virou estudo, virou um monte de coisa, ou seja, o cara foi lá, testou, aprendeu e não fez mais, entendeu? Então é a mesma coisa com a questão da virgindade, só que tem toda essa visão purista de que você é melhor, você é maior, você é especial porque você protege a sua virgindade. Quando você vai ver o cara, você vai puxar o cara no fundamento, não é exatamente isso. Só que existe uma cultura de venda de pureza e virtude, né? Tem um caso de um pastor metodista chamado Ted Haggard, né? Esse cara ficava com vários discursos fortes sobre questões sexuais, considerando imoral e coisas do tipo. Então ele pregava essa coisa mais pura e falava e reclamava sobre a imoralidade da sociedade, né? Aí o cara foi acusado, né, de manter relações com drogas e com garotas de programa. Então, os caras vendem isso, vendem essa ilusão de você ser puro, você ser o mais puro possível, mas isso não é da natureza humana, cara. Todo mundo é meio sujo em algum aspecto, em alguma coisa. Alguns com dinheiro, outro com mulheres, outro com a própria personalidade, que é uma personalidade perversa, né? O cara é um pervertido, faz coisas imorais às vezes pelo bel prazer, né? Só que é, geralmente, quando eu vejo os caras falando muito sobre isso de purismo, de não, você tem que se manter, se você tem que se manter uma coisa, o cara fala, não, cara, olha só, você pode se manter virgem para se proteger, coisa mais, se você quer esperar, quer ter uma coisa melhor, uma coisa, uma coisa com mais conexão, beleza. Mas o cara vem fundamentalmente falar, você tem que continuar virgem, você tem que continuar virgem. É a melhor coisa que tem. Esse discurso muito puro, aí vai sempre falando, ah não, que as mulheres são isso, são aquilo, que você vai se tornar uma pessoa podre, uma pessoa suja. Vai lá e testa, cara. Vai lá e testa. Às vezes não, às vezes tu vai ter um sexo bom. Às vezes você vai gostar, vai querer ter uma vida sexualmente ativa para dentro de um relacionamento, até porque nem todos vocês são migtal, coisa do tipo, vou ao céu, qualquer coisa. Vocês querem ter uma vida normal, como qualquer um, e tipo assim, não tem problema nenhum nisso, cara. Mas é vendido geralmente para uma pessoa que ela tá ressentida, que ela não conseguiu, ela não fez essa transição e ela simplesmente não quer que você faça. Por exemplo, no meu canal, tem uma porrada de cara casado, porra, cara que tá namorando, vagabundo com concubina, tem diversos tipos de pessoas que aparecem até nas lives e falam sobre isso. Eu vou chegar pro cara e falar, não, você tem que ser migtal, porque migtal é uma coisa pura, porque Jesus era migtal por conta disso e aquilo. Não, cara, não, não. Você quer ser? Você tem que ter um motivo. Ah, um motivo religioso,
o cara tem uma fé, ele tem um propósito ali de vida, ou o cara que ele quer deixar a vida dele fundamentalmente para questões mais, mais ele quer gastar o tempo dele com outra coisa. Então, ok. Ele tem um propósito, mas pureza por pureza, porque você tem uma visão torpe sobre isso, geralmente está baseado isso em mentira. O cara ele não tem acesso e aí ele quer, como ele não tem acesso, ele quer dizer que as pessoas que têm acesso logo são sujas, são imorais, isso e aquilo. Porque ele não tanca a realidade de que ele não tem acesso. Ele não consegue falar, cara, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho acesso a esse tipo de mulher, não tenho acesso a nenhum tipo de mulher e simplesmente eu vou continuar com a minha virgindade aqui. É o que acontece comigo. Ele não consegue fazer isso. Ele fala: eu não tenho acesso. As pessoas têm acesso. E eu me sinto muito mal por eu não ter acesso, por eu não conseguir ser desejado por uma mulher. Logo, ninguém pode ter. Logo, as pessoas que têm isso são sujas e estão fazendo a coisa errada. É assim que o cara pensa. Ele não consegue fundamentar. Aí ele vai mentir pra você, ele vai falar que ele é religioso, ele vai deturpar a Bíblia, ele vai deturpar um monte de coisas para tentar fundamentar, né, a narrativa dele. Só que quando você pega a vida do cara, eu sempre falo, eu sinto uma vontade, cara, de um cara que fala isso, eu falar, ok, tá em frente com um cara e falar, me dá teu celular, deixa eu ver o histórico do teu celular. Deixa eu ver os grupos que você tá. Se eu achar cada vídeo ou cada linkada que tu deu em um site pornô, eu vou dar um soco na sua cara. Porque, porra, tu tá reclamando que as pessoas são sujas, mas tá batendo punheta pra vídeo vazado, tá batendo punheta pra veveco, tá em um monte de coisa desse tipo. Aí tu quer reclamar, sendo que você é um consumidor de toda a sujeira que tem na sociedade? Só que o cara ele nunca vai chegar e vai falar isso. Ele sempre vai tentar manter uma visão, vai tentar te passar uma visão de que ele é puro, de que ele é livre dessas coisas, dessas Aí sempre aquela coisa, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, é que o cara pega uma foto de uma escultura grega, os gregos falavam que você tá de pau mole, representa que você está lúcido, que eu não sei o quê. Aí o cara vai pegando certos tipos de coisas da sociedade, pontos específicos, e usando aquilo ali para fundamentar simplesmente que ele não tem acesso à mulher. Ele não tem acesso, ou ele tem uma visão romantizada do sexo, de que ele tem que encontrar uma mulher que tem que desejar ele, tem que ser especial, a primeira vez tem que ser especial. Porra, tem uma menina, cara, nem uma menina, nem uma mulher tem uma visão disso. A mulher quando vai dar a xereca, essa mulher nova quando vai dar a xereca na pista, ela vai encontrar um maluco que sabe fuder, não um maluco virgem, para iniciar ela e para ela se sentir segura. O Beta não, o Beta se tornou uma mulher. Agora o Beta fala: "Não, tem que ser uma coisa especial, tem que ser uma coisa, ai, tem que ser a primeira vez com a mulher também que tem que ser pura". Aí tu vai ver essas mulheres da sociedade falando, nem elas têm essa visão. E elas deveriam ter, mas elas não têm. Aí o cara pega ali uma coisa das mulheres, bota pra ele, internaliza pra ele como se fosse uma coisa realmente especial. A tua virgindade não é especial, cara. Tipo assim, tua rola não é especial. Tu não é especial, cara. Então, isso é só uma forma de proteção. Eu não consigo ter acesso, eu tenho travas emocionais, psicológicas com mulheres, logo eu vou usar da minha fraqueza como meu escudo. E aí você vê vários discursos totalmente estranhos. Totalmente estranhos. Só que eu acredito que o cara, quando ele vai envelhecendo, muito tempo virgem, eu tendo a ter isso aqui não tem base nenhuma, é só uma percepção minha. Eu tenho a sensação de quando o cara faz isso, quando o cara tem essa visão, e ele vai envelhecendo assim, ele vai ficando cada vez mais, como eu posso dizer, ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais suja, consumindo coisas mais sujas, sabe. Isso é muito representado pelo japonês. Você pega a cultura japonesa, tem uma repressão feroz quanto a você ser promíscuo e coisas do tipo. Aí os caras gostam de ver. Aí, pô, cara, um país que tem um filme pornô de uma mulher enfiando uma lula viva no ânus, não é um país muito saudável. Então, você tem a repressão, você tem a dificuldade do cara ter acesso à mulher, e aí o cara começa a descambar em coisas bizarras, começa a descambar em conteúdos bizarros, ou até ter nações bizarras, como aconteceu o caso, a gente vai para a China, da Sister Hong lá, onde uma porrada de cara até que era casado, tinha família e tudo mais, o cara tava indo comer um veveco porque era mais fácil, sabe qual é?
Ou seja, ele provavelmente tinha uma repressão moral na infância, ficou reprimindo aquilo ali durante muito tempo. Aí, aquela repressão dele não poder comer um negocinho fora, dele não poder ter uma vida sexual mais ativa, ele vai se tornando cada vez mais sujo, né? Moralmente mais sujo, sexualmente mais sujo, e aí ele acaba caindo pra uma coisa de que, aqui na intoca eu vou empurrar no botão desse veveco. O cara acaba caindo pra isso. Então, tipo assim, você não vai ser 100% limpo e você não necessita ser 100% sujo. Mas você pode tatear as coisas e você não vai morrer, como o cara fala, não. Você vai transar com a mulher, ela vai te dar uma falsa acusação. A grande maioria das falsas acusações, o grosso, são em pessoas que estão em relacionamentos. Namoro, casamento, esse tipo de coisa. A grande maioria é isso. Se você fosse falsamente acusado porque você comeu uma ou duas mulheres no ano, vamos botar no ano, tava todo mundo preso. Eu tava preso, você tava preso, tava todo mundo preso. Geral preso. Mas isso não acontece fora dos relacionamentos na proporção que os caras querem pagar. Então eles pegam, por exemplo, o caso onde acontece as falsas acusações ou coisas do tipo dentro de relacionamento. Ele tira dali do nicho relacionamentos e bota no nicho social, onde todo momento você vai encontrar uma mulher, ela vai te dar uma falsa acusação, né? Quando isso não é verdade. Se fosse verdade, estava todo mundo preso e não tinha nem mais shed na sociedade. Estavam presos também, né? Não ia ter nenhum shed na sociedade, que eles comem a grande maioria das mulheres. Mas é aquela coisa, o cara ele quer te vender um estilo de vida que ele tem, que em muitos dos casos ele tem porque ele é obrigado, cara. Essa que é a grande verdade.